Olá, eu sou Carol Siqueira e começa agora mais uma ocupação. Aqui a gente coloca estudantes universitários frente a frente com os deputados. E hoje nós vamos discutir um tema quente, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Eu dou as boas-vindas aos nossos estudantes do Estado de Visita, que serão os protagonistas desse debate. Uma salva de palmas a todos vocês. Muito obrigada por ter vindo. E para discutir com esses estudantes, nós trouxemos um time de primeira. A deputada Laura Carneiro, do Democratas, e o deputado Glauber Braga, do PSOL. Os dois são representantes do Rio de Janeiro e estão aí na linha de frente da discussão desse tema. Sejam bem-vindos, deputado. Obrigada por participar do nosso programa. E antes da gente passar a discussão, vamos ver aí o que os estudantes fizeram nessa semana. Eles participam de mais uma edição do programa Estádio Visita e acompanham de perto o trabalho da Câmara. Dá só uma olhada. Muito legal essa interação com o parlamento, dos estudantes com o parlamento. Obrigada a todos que mandaram fotos e você que está em casa, se ficou com vontade de participar também. Então entra no nosso site e saiba como se inscrever. Também conheça os nossos outros programas voltados para a educação para a cidadania. Hoje a gente vai falar sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. E vamos recapitular um pouco essa história. Assinada pelo presidente Michel Temer e aprovada pelo Congresso em fevereiro, a intervenção já completa 2 meses. É a primeira intervenção federal do período democrático. Mas não é a primeira vez que o Exército toma as ruas do Rio de Janeiro. As Forças Armadas estiveram no Rio, por exemplo, em operações durante as Olimpíadas. A diferença desta vez é que o governo do estado abriu mão da política de segurança pública, que será tocada exclusivamente pelo interventor militar, o general Braga Neto, com toda a autonomia das autoridades do estado. O general assumiu o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, além de responder diretamente ao presidente da República. Desde então, a intervenção foi alvo de muita polêmica. O caráter militar, a necessidade de recurso, dúvidas sobre estatísticas de violência também foi questionada após a morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e de seu motorista, em uma violenta emboscada. Ao mesmo tempo, aqui no Congresso, a gente vê parlamentares de outros estados que também têm sofrido com o agravamento da violência pedirem intervenção nas suas unidades, como é o caso do Ceará. Bom, já falei demais, então vamos ver o que os estudantes pensam sobre isso. Vamos direto para perguntas da plateia. Por favor, diga o nome, curso e a quem se destina a pergunta. Olá, boa tarde. Meu nome é Tairine. Eu falo de Criciúma, Santa Catarina, curso Direito. Meu questionamento vai ao deputado Glauber. Deputado, o senhor, ao seu ver, acredita que essa intervenção, a decisão dela, foi mais do cunho político, até porque, visto que a Constituição proíbe emendas constitucionais nesse período, então haveria toda a mudança no cenário político, ou então se daria mais pela realmente a segurança pública, o caos que se instalou, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro? Bom, primeiro cumprimentar a todos os estudantes, a todas, cumprimentar a deputada Laura, cumprimentar a Carol. Terine, essa foi uma decisão exclusivamente político-midiática. E eu justifico essa posição. O governo de Michel Temer sai do Carnaval, com manifestações acontecendo em todo o Brasil, mas o Rio de Janeiro foi um polo importante de manifestações contra o governo. Está aí a Paraíso do Tuiuti para dizer o que foi a representação desse Carnaval para o governo do senhor Michel Temer. E o governo, então, toca uma ofensiva bélica. Esse governo ele tem uma agenda de desmonte do Estado brasileiro que é altamente impopular. E aí, numa jogada eficaz para tentar fazer com que a opinião pública ou parte da opinião pública ficasse favorável ao governo, ele lança a mão da intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Todos os dados, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre eles, comprovam
que a eficácia em relação aos graves problemas de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro não foi o que norteou a decisão do senhor Michel Temer. Uma avaliação rápida. O que pensa o comando do Exército sobre esse tipo de operação? Quero aqui fazer a leitura do que disse o comandante do Exército, aspas dele, General Vilas Boas. Um dia me dei conta, os nossos soldados atentos, preocupados, são vielas, armados, e passando crianças, senhoras, eu pensei, estamos aqui apontando uma arma para a população brasileira. Nós somos uma sociedade doente. E lá ficamos 14 meses. Aí ele estava indicando o que estava acontecendo na Maré. Do dia em que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Então temos que realmente repensar esse modelo de emprego, porque é desgastante, perigoso e inócuo. Isso não foi um parlamentar do pessoal que falou, foi o comandante do Exército. Deputada, estou vendo que já esquentou, eu tô quase, a deputada eu tô fervendo tá aqui. se Bom, coçando para falar. Eu queria só saber se a gente pode passar para uma pergunta e depois a gente devolve para a senhora, deputada. Eu acho que esse é o tema, essa é a primeira pergunta, é a mais tudo bem. importante delas. Se a gente não estabelecer alguma coisa aqui, não vai fluir como eu acho que deveria. Então, primeiro, todos os estudantes, acho ótimo. Estou me sentindo minha filha sentadinha, porque são todos da idade dela. Glauber, que é um parceiro, embora do PSOL, eu do Democrata, entendemos as circunstâncias do Rio e defendemos a nossa cidade. Deixa eu só dar uma discordada básica do Glauber. Primeiro, eu acho até que pode ser mediático. Eu não estou preocupada. Essa não foi a minha preocupação com a intervenção. Eu votei contra o Temer, embora fosse do PMDB, então eu digo sempre que eu tenho a maior tranquilidade de falar o que eu acho do governo, sem nenhum problema. Aliás, eu não devo nada a ninguém, só ao meu eleitor, portanto. Mas eu queria dizer uma coisa, se ela foi midiática ou não, eu não sei. O que eu sei é que o governador do nosso estado disse o seguinte, quando acabou o carnaval, ou logo no finalzinho do carnaval, eu não tenho condições de manter a segurança do Estado. Em outras palavras, eu desisti disso. Então, ou vinha uma intervenção, ou alguma força maior que a do governador se instalava no Rio de Janeiro, ou a gente não ia andar na rua de jeito nenhum. Já está difícil. Com a palavra do governador liberou geral, o que ia acontecer? Né, o tráfico, a milícia iam tomar conta do que já é quase deles. Então, muito sinceramente, a primeira intervenção não é militar, é um erro. A intervenção é federal. O dono da intervenção, vamos dizer, o gestor da intervenção é o presidente da República. Se eu gosto do presidente da República ou não, o problema é que a eleição vai dizer daqui a 5 meses, 6 meses. A questão não é essa. A questão é que o Rio de Janeiro continua, mas ainda teve pior, agonizando. Não dá para andar na rua, o turista não vai mais, as pessoas no carnaval. Pela primeira vez, no carnaval sempre teve tipo um clima, todo mundo... Normalmente você não tinha grandes índices de violência no carnaval. Sempre foi uma coisa meio que, veladamente, todo mundo entendia a importância do carnaval para o Rio. Esse foi o contrário. A gente viu números, dados alarmantes. As pessoas já não aguentavam mais, não tinham nenhum tipo de esperança. Então, de alguma maneira, veio a intervenção. Né? Tem erros, tem acertos. Agora, eu só não gostei de uma coisa. O Vilas Boas foi o mesmo que outro dia disse, por outro lado, que queria ditadura de novo. Você vai citar esse homem, com tanta gente para citar. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Não adianta o Vilas Boas ser bom numa hora e ser ruim numa outra. No meu entendimento, ele não tem nada a ver com isso. Ele não é ministro do assunto. O ministro do assunto nem pode se manifestar, porque o interventor é a pessoa máxima do presidente da República. Então, não é o Vilas Boas que tem que abrir a boca, não. Aliás, convoquei ele na comissão de intervenção para me dizer por que ele está abrindo a boca. Quem tem que abrir a boca é o presidente da República e o interventor. Deputado, vamos passar para a pergunta. Tudo bom? Meu nome é João Lucas, sou de Fortaleza. E, como é de conhecimento de muita gente, a nossa cidade também está passando por um problema muito grande em relação à segurança. E eu queria saber a opinião da deputada de como foram as suas expectativas ao início da intervenção e se elas estão sendo alcançadas nesse curto período, a pequeno prazo, e a longo prazo, o que é que a senhora espera?
Olha, eu rezo todos os dias. Quando chegou o relatório para mim, que eu olhei, eu disse, meu Deus, não tem um tostão aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz, vocês devem ter aprendido, como eu não podia modificar o texto apresentado pelo presidente da República, nós fizemos 2 indicações legislativas. Uma dizendo, olha, eu ainda continuo achando, vocês têm que mudar a GLO, porque a legislação tem que ser alterada. Eles não mudaram. Vão ver na justiça lá na frente. E a outra dizendo que uma intervenção dessa, sem recurso, é absolutamente impossível, né? Depois de quase 1 mês e 20 dias, portanto, acho que tem uma semana, né? Não, tem 10 dias que eles apresentaram. Eles vieram com a MP de 1 bilhão e mais 200 que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, conseguiu. Então, uma MP com 1 bilhão e 200. Eu diria que, nas informações que nós recebemos, esse dinheiro não é suficiente. Mas, pelo menos, a gente vai começar. Eu não tenho expectativa que a gente vai resolver o problema de criminalidade do Rio. Não tenho essa expectativa. Nunca tive. Mas a gente vai tentar não piorar, minorar, digamos. Eu acho que é isso que dá para fazer. Agora, se você não reestruturar a polícia, é impossível. As pessoas não, a segurança pública no Rio não tinha inteligência, as pessoas não eram integradas. Então, você não tinha integração dos setores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária, da ABIN. Enfim, esses setores não estavam entrosados com a Polícia Civil. Isso já foi feito. Só isso, se fosse só isso, já estava feliz. Você não tem hoje equipamento necessário. Mas, quando eu falo equipamento, eu estou falando de logística, gente. Eu estou falando do carro, da gasolina. Eu não estou falando de grandes tanques, não. Não estou falando de tanque. Estou falando da gasolina. A estrutura, o Rio, o governador deixou esse setor falir de tal maneira grave, que você não tinha você não tem nada. Então, é reestruturar todos os equipamentos da Polícia do Rio, é reestruturar a vontade de servir, ao invés... Todo mundo lê hoje. Quer dizer, lê todos os dias os escândalos e os casos de corrupção que a gente está acompanhando na Polícia do Rio, que são muito ruins, porque quando você imagina o seguinte, foi na Rocinha ontem, se não me engano, que pegaram, aliás, foi hoje, uma ambulância cheia de droga e a polícia sabia. Então, como é que você quer construir alguma coisa se, de alguma maneira, você não reestrutura, motiva, qualifica e transforma isso? Se você não transformar, a gente vai ficar aqui, eu falando, tentando, o Glauber falando contra e a gente brigando os dois, e nada adianta, porque o que vale é que o cidadão do Rio não consegue mais andar na rua, gente. Na frente da minha casa, e eu moro numa avenida, na frente da minha casa não tem um dia que não tem um assalto. Mas se eu for para uma área, eu trabalho muito, por exemplo, na área da Pavuna, que é uma área muito deflagrada, que quem não mora no Rio, mas ouve falar no tal do Chapadão. Eu trabalho no Chapadão há 30 anos. 30 anos que eu trabalho lá. Eu vi crescer, vi cada rua. E aí você para e diz assim, meu Deus, se ao lado disso você não tiver também ações sociais e políticas sociais, você não vai avançar. Mas não adiantam só as políticas e as ações sociais. Porque o cara... Eu vi outro dia os carros da polícia e do Exército estavam numa esquina e eles estavam na esquina do lado com um caminhão de carga. Então, a questão é muito ampla. Eu fui da CPI do narcotráfico, podia ficar aqui alguns programas explicando para vocês. A questão é mais ampla, mais grave, mais complicada, mais séria. Infelizmente, só se resolve ou se encaminha a segurança pública quando se trabalha na área de inteligência. Se eles não tivessem feito nada, eu acho que ainda vão muitas coisas ser feitas. Enfim, na semana passada, na quinta-feira, eu tive com o interventor e com o secretário de Segurança ao lado do deputado Hugo Leal. E eles disseram que eles já têm hoje toda a programação feita até dezembro. Eu quero, claro que a gente vai acessar essa programação, mas, além da programação, a gente precisa da programação só de ações. A gente quer saber onde é que vai ser gasto 1 bilhão e 200, como é que a gente está reestruturando, porque não adianta fazer igual às Olimpíadas. Eu até digo, não quero saber do legado. Uma história, a palavra legado já me arrepia. Não quero saber de legado. Eu quero saber
Como é que a gente vai passar em 1º de janeiro? Como é que a gente Deputada, continua em 1º de janeiro? Vamos para outra pergunta, vou fazer uma leve intervenção. Eu sei que o deputado quer fazer a réplica, Tá mas a doido gente também. passa para a pergunta, depois a gente volta. Se coçando. Pergunta. Oi, meu nome é Yuri, eu sou de Fortaleza, Ceará, estudante da Universidade de Fortaleza. Minha pergunta vai para o deputado Glauber. Senhor deputado, como meu colega ali, vou completar um pouco a pergunta dele. Lá em Fortaleza, em 29 dias do ano, como poucos podem ver, ou muitos, foram quase 500 mortes em 29 dias do ano. Em 72 dias do ano foram 1.068 mortes, ocorrendo 4 chacinas em apenas 3 meses no estado. Em vista disso, e tendo com base os resultados negativos que a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro está trazendo de ruim para o estado, o senhor deputado acharia viável uma intervenção? Caso não, o que seria bom a longo prazo e a curto prazo? Yuri, vamos lá. Sua pergunta traz vários elementos. Eu vou procurar responder e, ao mesmo tempo, rebater aqui os argumentos que foram apresentados pela deputada Laura. Primeiro deles, de que o governador do estado do Rio de Janeiro não tem condições de gerir a segurança pública. É verdade. E ele tem condições de gerir a saúde pública, a educação pública? Também não tem. Se ele não tem condições de ser governador do estado do Rio de Janeiro, ele tem que renunciar ao cargo de governador. Primeira coisa. Segundo, a deputada Laura falou que foi da CPI do narcotráfico. Então, com certeza, a deputada Laura Carneiro sabe que uma das formas de fazer com que armamento pesado não venha a entrar no nosso país é através do controle de fronteiras. E também é verdade que esse mesmo governo que faz a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro cortou pela metade o investimento em monitoramento de fronteira. Então, aqui todos os dados relativos à modificação do ano de 2016 para o ano de 2017 e de 17 para 18. Vamos para mais um elemento que conversa com a tua pergunta, Yuri. O carnaval no Rio de Janeiro e a situação da segurança pública no Rio de Janeiro é gravíssima, é verdade. Mas houve uma ampliação de dados relativa ao carnaval desse ano do que foi o carnaval de 2017? Não. Os dados públicos oficiais demonstram que não houve uma ampliação dos dados relacionados à segurança pública do Rio de Janeiro, o que não faz com que a situação não seja gravíssima. Ela é muito grave, mas o que faz também com que a situação da segurança no Rio não seja diferente de várias outras regiões do Brasil e de vários estados do Nordeste brasileiro. Se essa fosse a alternativa e solução, então você vai agora reivindicar uma intervenção para cada estado brasileiro que está ampliando seus índices de violência na área de segurança pública. O risco disso é o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu no México, a chamada mexicanização. Quando as Forças Armadas foram colocadas em controle relacionado ao tráfico de drogas ilícitas e se ampliou os índices relacionados à violência no México. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando eu falei aqui da declaração do general Vilas Boas, é simplesmente porque ele diz que a própria ação do Exército em ocupação em comunidades, ela é ineficaz. Quando é um parlamentar de oposição a dizer isso, você pode dizer, não, está falando porque é de oposição. Mas as próprias Forças Armadas têm essa avaliação. Agora, o que fazer, né? Foi o teu questionamento. Eu não sei se vai dar tempo agora, mas eu queria trazer aqui alguns elementos rápidos. Primeiro, o Brasil não tem um plano nacional de redução de homicídios. Não é natural morrer por ano 50, 60, chegando com um índice que vai para 70 mil pessoas. O Brasil não tem um plano nacional de educação nas unidades prisionais, que serve hoje como ampliação da espiral da violência. Das pessoas que estão no Brasil hoje, das 500 a 600 mil pessoas, só 10% delas têm acesso a algum tipo de atividade educacional nas unidades. A gente apresentou uma proposta, Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais. Mas a gente precisa discutir no Brasil política de droga. Não discutir política de droga, não observando exemplos internacionais, como o exemplo de Portugal, como o exemplo do Uruguai, claro, com a realidade brasileira tendo que ser analisada, mas tratando a questão da droga como algo que precisa ter ampliação
de políticas que veja o consumo abusivo de drogas como uma questão de saúde pública e não como uma ampliação de guerra às drogas, a gente também não vai ter evolução que seja consistente. Existem propostas, mas essa apresentada pelo governo de Michel Temer já demonstrou que não é eficaz e que, pelo contrário, pode levar a gente a um rumo muito perigoso. Deputado, vamos passar para mais uma pergunta. Vindalê. Prazer, meu nome é Letícia, sou do Rio de Janeiro. Eu queria saber um pouco mais sobre porque desde 92, se eu não me engano, as Forças Armadas já atuam de formas diretas e indiretas na segurança pública do Rio de Janeiro. E o que a gente pode esperar de diferente, né? E se pudesse falar um pouquinho a respeito essa Comissão Popular da Verdade que pretende ser instaurada. Vou para a Bom, deputada Laura. você tem razão, Letícia. Primeiro, só completando tua fala, foram só, no ano passado, 11, na história do Rio, a gente vê 11 GLOs, quer dizer, 11 Garantia de Lei e Ordem, que era quando você diz que os militares entram no Rio. Isso que você está acostumada, foi o que aconteceu na Maré, foi o que aconteceu em algumas áreas da cidade. A Maré ficou 16 meses, né? Não, 12 meses, não, 14 meses. E não deu muito certo. Bom, eu acho que é diferente. Primeiro porque, pela primeira vez, e aí é tudo diferente para todo mundo, porque é a primeira vez que acontece, e aí depois eu vou dar um toquinho na questão do Ceará, que eu acabei de respondendo, é completamente diferente de sempre, porque é a primeira intervenção, né? Na verdade, você terá uma substituição do governo. Você não tem um governador mais na área de segurança. Aliás, só uma aspas, se o governador quiser renunciar, o problema é dele, não é meu. Mas ele é que tem que resolver, não sou eu também, porque ele foi eleito pelo povo, né? Se o povo errou ou não, é outro problema. Vamos continuar. Então, voltando aqui. Na verdade, ele se coloca no papel, ele é o novo governador na área de segurança, na área de defesa civil, e, portanto, ele tem a gestão plena. Qual é a grande confusão, como é novo, porque é a primeira vez no Brasil, é como é que administra, como é que você consegue administrar a questão de recursos, porque o orçamento do Estado passa a ser do interventor. E como é que paga se o secretário de Fazenda e de Planejamento é do governador? Como essa não é uma intervenção plena, como gostaria o Glauber, até uma parte da bancada, não defendeu, não? Uma parte da bancada, estou brincando com ele, uma parte da bancada era a favor da intervenção na saúde e na educação, né? Lá atrás, já no ano passado. Então, como você vai ter que administrar, como é que você faz para administrar um dinheiro, por exemplo, um orçamento, quando você só é gestor de uma parte desse governo? Então, isso tudo talvez tenha atrasado, esteja atrasando. Eu tenho esperança que, com os recursos passados, hoje pagou o 13º no Rio, e você remotivando as polícias, você tem algum sucesso. Não acho que a gente chegue, não quero e nem espero que a gente chegue no que disse o Glauber, que é a mexicanização. O que é isso? O México teve, em determinado momento, embora não seja igual a nós, mas em determinado momento eles também fizeram uma intervenção militar, digamos, na área de segurança pública. Só que isso perdura há 12 anos. Eu espero que a gente não passe por essa experiência. A nossa intervenção termina em 31 de dezembro. Então, acho que a gente não vai chegar aí. Acho importante a colocação, né, não só tua, mas acho que dos meninos também, queria citar a questão do Ceará. São situações diversas. Eu acho que a segurança pública, a gente vive isso em todo o Brasil, né? Problemas graves, mas como no Rio de Janeiro, meu amor, graças a Deus, não está o Ceará. Isso eu te garanto. Graças a Deus. Bom, Deputada, vamos passar para outra pergunta? Vamos, depois respondo. Está querendo. Boa tarde, meu nome é Igor, Boa tarde. Sou acadêmico do 9º período do curso de Direito da Faculdade de Anicuns, Goiás. Minha pergunta é para o deputado Glauber. Eu gostaria de saber quais são os aspectos positivos e negativos da intervenção federal no Rio de Janeiro. Igor, eu ainda não consigo te apontar aspectos que possam ser positivos, mas vou te dar alguns negativos que são contundentes. Primeiro deles, como é que você faz uma intervenção em que não apresenta publicamente um planejamento de intervenção? Isso é, mais uma vez, a demonstração de que você não teve uma ação planejada, que ela foi exclusivamente midiática. Na reunião que a gente teve com o interventor, com o secretário de Segurança e sua equipe responsável, a pergunta que eu fiz foi simples.
tem planejamento público da intervenção? Eles disseram, estamos em produção. Assume um compromisso com prazo para apresentação, não assumiram um compromisso com prazo. Qual é o orçamento da intervenção? Na primeira vez, depois eles mudaram esse dado, mas foi 1 bilhão e 500 milhões de reais do déficit, daquilo que tem para ser pago, mais 1 bilhão e 600 milhões de reais para que chegue até o final do ano, e mais 700 milhões de reais de salários que estão atrasados para policiais. Depois esse número foi revisto por ele, e aí ele colocou o seguinte, 1 bi 500 mais 1 bi 500, incluindo no déficit os 700 milhões dos salários atrasados. Já foi liberado 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões foi assinada uma medida provisória. Só que a falta, inclusive, de planejamento da ação faz com que a gente não saiba aonde que esse 1 bilhão e 200 milhões de reais vão ser utilizados. O último programa estrutural que o Estado do Rio de Janeiro teve, essa é a minha opinião, em qualquer área, foram os CIEPs na época de Darcy Ribeiro e Brizola. O Rio de Janeiro tem mais de 509 CIEPs ainda. Se esse recurso fosse colocado na infraestrutura da rede educacional do Estado, você estaria colocando mais de 2 milhões de reais por CIEP. Se esse recurso que foi disponibilizado fosse colocado para a construção de moradia popular para as pessoas que vivem a situação e a moradia de rua no Rio de Janeiro, a gente estava falando mais de 13 mil moradias para as pessoas no Rio de Janeiro. Isso é deixar legado. E eu tenho que discutir deixar legado, porque o que vai acontecer é que em dezembro não prossegue o processo de intervenção e a situação ou a realidade não vai estar melhorada ou mitigada. Um dia desses, e aí vou para uma história concreta. Eu almoço ali no centro do Rio, rapidinho. Eu almoço ali no centro do Rio, num lugar que é lá onde eu como um frango. E aí o rapaz, a gente pensa muito diferente. O garçom que trabalha lá, ele veio me perguntar, mas a gente se respeita na diferença. E aí ele me perguntou o seguinte, Glauber, deputado, o senhor está indo para Brasília para votar a favor da intervenção, né? Falei, não, vou votar contrariamente. Aí daqui a pouco ele foi lá e voltou. Vamos conversar um pouquinho mais. Você mora onde? Aí ele virou para mim e falou o seguinte, moro na Maré. Então você que vai me responder. Lá teve uma ação que custou em torno de 500 milhões de reais para um período de 14 meses. A situação na Maré melhorou ou piorou? Resposta dele. Ele virou como morador e que era a favor da intervenção disse, não mudou nada. Foi uma situação, uma circunstância de gato e rato. Isso nas palavras dele, a partir das convicções dele. Falei, então você está me dando a resposta, né? Então a intervenção, ela tem que ser discutida no conjunto dos seus elementos. Seria fácil para mim, como parlamentar do Rio de Janeiro, verificar. Ah, não, olha, 80% da população teve uma posição inicial favorável à intervenção. Então eu vou com aquilo que é a posição majoritária e eu não faço uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo. É fundamental ter uma reflexão crítica sobre o que acontece no Rio de Janeiro e essa intervenção é mais um pedaço de um conjunto de políticas que estão, infelizmente, equivocadas. Deputado, o clima está quente, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo para beber uma água e daqui a pouco a gente volta com mais ocupação discutindo a intervenção federal na segurança do Estado do Rio de Janeiro. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Ocupação, que hoje discute a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Temos 2 representantes do Rio aqui respondendo às perguntas dos estudantes de todo o país. A deputada Laura Carneiro, do Democratas, e o deputado Glauber Braga, do PSOL. Voltamos às perguntas da plateia. Tem pergunta? Tudo bem, eu sou o Lucas, do Rio de Janeiro, sou estudante de Gestão Pública pela FRJ, e minha pergunta vai para a deputada Laura. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, divulgados pela Folha de São Paulo no último dia 19, a Baixada Fluminense tem quase o dobro de mortes violentas do que a capital. Né? Teoricamente, a intervenção é no estado todo, e a gente não vê as mesmas ações nessa região que a gente vê na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo. A minha pergunta é se essa secundarização dessa região não pode acabar trazendo um efeito contrário para essa camada da população, como aconteceu em certo ponto com as UPPs. É exatamente o contrário. No Rio, a gente tem todas as reuniões que a gente tem feito, a gente tem dito exatamente isso. Quer dizer, não faz sentido fazerem a burrice que fizeram com as UPPs. Seguraram, de alguma maneira,
centralizaram na parte nobre do Rio de Janeiro e na Zona Norte, e todo mundo vazou para a Baixada, né? Então, não é esse o objetivo da intervenção é claro, tem sido feitas ações pelo que a gente tem acompanhado nos jornais, até porque a gente efetivamente não sabe o que vai acontecer, nem pode saber, né? Tem acontecido ações em Niterói e tem acontecido ações na Baixada, principalmente Caxias, São João, Belford Roxo, que são talvez as áreas mais conflagradas. Eu queria aproveitar e dizer, claro que todos nós, qualquer um da bancada, não é o Glauber ou a Laura, qualquer um de nós entende da importância de, né, de alguma maneira, priorizar a questão do CIEPS, da educação no Rio, a moradia. Todo dia a gente está aí discutindo Minha Casa Minha Vida, mas essa questão é um outro tema. É claro que você não vai fazer segurança pública sem entender que você tem que resguardar a questão social, como a gente entende que tem. E está falando aqui quem foi secretário de Ação Social na cidade do Rio de Janeiro, conhece bem as favelas, conhece bem os problemas, sabe exatamente como é que a gente pode encaminhar. Mas é real, né? O problema de segurança pública no Rio é um problema extremo, né? Diferente de São Paulo, e ainda é diferente de São Paulo. Além da gente ter 3 facções diferentes, além da gente ter as milícias, a gente tem uma cidade que até geograficamente propicia a questão enfim, do crime organizado. Não é um tema tão simples quanto parece. Acho que o Glauber tem razão quando ele diz que não houve planejamento, e não houve mesmo. Aliás, ficou claro na reunião e na imprensa, quando a primeira entrevista do general, quando ele disse, não, eu nem sabia que eu ia ser o general de intervenção, estava viajando, estava de férias. Eu acho até que foi não planejado, mas eu acho que, mesmo não planejado, hoje está planejado. Eles trabalham num centro de controle, onde eles conseguem mais ou menos ver a cidade toda, ver o Estado em algumas das suas áreas e planejar ações através do Instituto de Segurança Pública. Acho que os índices ainda não diminuíram, acho que vão diminuir, acho que a gente vai mudar. Eu sinto, por exemplo, eu que ando muito na cidade do Rio de Janeiro, não posso ser membro da Baixada, mas na cidade eu ando muito. Se você passar ontem, por exemplo, você via carros de polícia e do Exército em muitas áreas da Zona Norte da cidade, muitas áreas, coisa que você não via há muito tempo, né? Então, deputada, eu queria passar para uma outra pergunta. Fala. Aproveitando. Eu me chamo Arthur Vilar, sou de Sumé, no interior da Paraíba. Minha pergunta é para o deputado Glauber. Deputado, o senhor citou, né, que é necessário uma mudança na política de guerra às drogas, que já vem há muitos anos e que tem sido ineficaz. Já foi circulado na mídia várias declarações de integrantes do crime organizado de que eles tinham envolvimento com políticos e que chegaram até já a financiar campanhas de políticos no Rio de Janeiro. O senhor não acha que, além dessa mudança na política de guerra às drogas, seria necessário também uma investigação nesse aspecto e um combate a isso, se realmente estiver acontecendo no Rio de Janeiro? Arthur, sim. Primeiro, respondendo à primeira etapa da sua pergunta, né? A gente tem que repensar esse modelo que estabelece o uso abusivo de drogas como uma questão de polícia, sem estabelecer como uma questão de saúde pública. Existem exemplos internacionais que a gente tem que fazer uma verificação como lupa para que a gente possa fazer uma avaliação para a realidade brasileira, sim. Em relação ao tipo de contato que tem lideranças parlamentares ou do Poder Executivo que se estabelece não só com o comércio ilegal, mas com as milícias, por exemplo, a investigação da Polícia Civil, a investigação dos órgãos que, de alguma forma, têm esse objetivo, tem que fazê-lo. A partir do momento que há a apresentação de uma denúncia, a gente espera que a investigação seja feita de maneira profunda. Agora, também é verdade que processo penal não pode ser processo coletivo. Processo penal ele tem que ter o caráter de individualização. Tem que avaliar a conduta do agente. E aí eu já vou entrar numa outra crítica aqui, que pode parecer algo difícil de dizer, mas que precisa ser dito. A operação que foi feita em relação a milícias no estado do Rio de Janeiro, pegando mais de 100 pessoas que estão numa festa, sem a individualização da conduta daquelas pessoas, determinando de uma vez só que todos que lá estavam
tem que responder criminalmente, é a demonstração, primeiro, que você está passando por cima de direitos e garantias fundamentais em relação ao que deveria ser um Estado democrático de direito, e segundo, que não está tendo investimento consistente na inteligência para se individualizar a conduta. Porque a boa investigação é aquela que diz: o agente é esse, por esse motivo, ele está nesse local, e por essa razão, necessariamente, há um procedimento em vigor. Acabou de ser lá solto no Rio de Janeiro um artista que nenhuma relação pessoal tinha com milícia e que foi preso na operação como se miliciano fosse. A gente tem que ter muito cuidado com essa ampliação do Estado penal, policial, punitivo, como se fosse solução para as mazelas vividas na área de segurança pública. Porque se a gente parte desse pressuposto, a gente vai ter muita dificuldade em caminhar em alguns espaços de Brasília. Porque imagine se o mandado coletivo ou a ampliação ou o processo penal se desse sobre todos aqueles que desfrutam de um mesmo espaço, mas que teriam cometido algum tipo de ilegalidade. Hoje está tendo uma ação aqui, em um dos gabinetes na Câmara dos Deputados. Quem, porventura, tenha se relacionado com esse parlamentar não tem que ter um processo penal que seja individualizado para a determinação da sua conduta. E eu falo isso porque a gente está aqui no meio de vários estudantes da área de direito. O fascismo, ele sempre trabalhou a partir do direito penal. Peguem os exemplos internacionais. O fascismo se amplia com esse discurso de que você tem que necessariamente ampliar o inimigo identificável, porque a partir daí você tem que fazer com que direitos e garantias fundamentais do cidadão sejam diminuídos. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Respondendo a sua pergunta, objetivamente, então, só. Sim, tem que haver investigação, mas de maneira individualizada, com garantias processuais. Vamos aproveitar Obrigado. que a pergunta está aqui no palco. Você vai fazer pergunta? Sim. Boa tarde a todos. Muito prazer, meu nome é David, sou de Belém do Pará, estudo Direito na Universidade da Amazônia. E eu gostaria de dirigir a minha pergunta à senhora deputada Laura. A senhora falou que, juntamente com a intervenção federal, estão sendo tomadas medidas sociais, né? Eu devo ter ouvido errado. Então, se não estão sendo tomadas essas medidas, por que... Como deveriam, não? Por que o governo federal, ao invés de decretar a intervenção, ele não destinou esses recursos para fortalecer a segurança pública no estado do Rio de Janeiro? Bom, isso eu acho que não destinou exatamente porque o governador disse, aqui eu não consigo mais. Ou vem alguém fazer o meu trabalho ou eu não posso mais. Foi muito claro, né? Era impossível a omissão também da União, basta a omissão do que aconteceu no Estado. Mas queria dizer que as políticas sociais, infelizmente, não funcionam como deveriam. No final do ano passado, aliás, os recursos foram liberados em fevereiro, foi montado um comitê de crise, independente da intervenção, antes da intervenção. Um comitê de crise que liberou 132 milhões para o Rio, divididos na área de esporte, educação, FETEC, assistência. Mas, assim, por exemplo, os recursos da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro na área de assistência ainda não foram gastos, por exemplo. São 12 milhões para requalificação. Enfim, tem vários valores que... Até uma comissão que o Glauber e eu fazemos parte, eu sou a coordenadora dessa comissão, que tratou de pegar esses dados sobre os recursos sociais que vieram antes ainda da intervenção, mas que estão sendo... Demora muito, porque até chegar, liberar orçamento, licitar e começar a gastar, não é assim. Por isso que, até para deixar claro, o 1 milhão e 200, 1 bilhão e 200 ainda não está sendo gasto, até por conta da mesma burocracia que é absolutamente natural quando se trata de dinheiro público, até porque tem que ter uma fiscalização com o dinheiro de todos nós. Mas não podia deixar... Eu ouvi esse negócio do Glauber aqui, não adianta nem eu discutir, porque eu não teria o tempo de responder. A única coisa, assim, eu consigo entender, porque também fiz o ERJ, fiz Faculdade de Direito no Rio, como o Glauber e muitos de vocês, mas eu não consigo discutir a questão das 159 pessoas da milícia.
Aquilo era uma festa da milícia, gente. Pelo amor de Deus, Glauber. Aquilo era uma festa da milícia. Se eventualmente um ou outro, e aí tinha, facilmente, a gente percebe até pelas famílias, pelas pessoas, se tinha alguém, um ou outro, que não eram, eles serão liberados necessariamente. Mas aquela era uma festa da milícia, nitidamente. Bom, eu queria só terminar dizendo que a questão da avaliação das políticas de droga nós já fizemos nessa casa. Eu me lembro que uma vez, cada um com o seu dinheiro, eu fui a 8 países estudar drogas. Acho que esse é um tema muito legal, mas acho que esse é um tema muito mais difícil. Eu, por exemplo, sou absolutamente contra a liberação. E conheço pessoas que eu respeito, Fernando Henrique, por exemplo, que é absolutamente a favor, né? Mas a experiência que eu tive nessa área e o que eu estudei em 8 países da Europa sobre isso me levam a ter pavor. Embora tenha votado a favor, acho que o texto da legislação hoje já é justiça terapêutica. Deputada, eu vou só passar para uma pergunta. Eu só queria dizer que eu não estou fazendo a contra. discussão se a festa era da milícia ou se não era da milícia. Eu estou dizendo aqui que processo penal tem que ser individualizado. Mas é claro, ou isso então, nós todos estudamos. Ou então, imagine o seguinte, numa festa que o Eduardo Cunha tenha feito em Brasília, todos os membros do PMDB têm que ser presos junto com ele? Calma. Não, claro que não. Vamos para a plateia. Porque o processo penal tem que ser individualizado. Claro. Vamos passar para a pergunta. Olá. Ela foi uma festa investigada. Meu nome é Anne Caroline, sou acadêmica de Direito da Unemate, Universidade do Estado do Mato Grosso, campus Francisco Ferreira Mendes. Deputada, qual a garantia que a intervenção está respeitando os direitos individuais? Olha, nós montamos aqui na Câmara um observatório, a OAB montou seu observatório, a Defensoria Pública tem acompanhado, enfim, são muitos os órgãos de fiscalização exatamente dessa área. Eu acho que nenhum de nós, e aí independente do partido que estejamos, estamos aqui pensando em não garantir individualmente o que determina a Constituição, o que determina a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, enfim, nenhum de nós. O que é preciso entender é que direitos humanos não é para um lado, é para todo mundo, né? Então, assim, o que fizeram, por exemplo, com a Marielle, porque ela cobrou da gente que a gente não falou na Marielle, então, daqui a pouco está terminando, eu vou falar. O que fizeram com a Marielle, o que fizeram com o motorista, foi absolutamente brutal. Mas também o que fazem todos os dias com os policiais é absolutamente brutal. Todas as crianças que estão sendo assassinadas no Rio é absolutamente brutal. A Marielle será para nós, tem sido para nós, um símbolo. Provavelmente, por conta das questões ideológicas da Marielle, ela sofreu o atentado que sofreu. Mas é preciso saber que estar nas ruas do Rio de Janeiro é hoje um atentado aos direitos humanos de todos nós. Deputada, só porque a gente está chegando no final, eu sei que esse é um tema muito caro para o deputado Glauber. A próxima pergunta é para ele. Vamos já emendar. Ele é o relator da matéria. Boa tarde, deputados. Meu nome é Rick, eu sou de Curitiba, estudo na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E a pergunta para o deputado Glauber é: em que medida a pauta de descriminalização das drogas ela impacta nesse problema da segurança pública? Rick, eu acho que eu já falei sobre o assunto até por algumas vezes aqui, mas convém a gente repetir. Essa política de guerra às drogas não levou à diminuição do uso abusivo de drogas e ampliou a morte das pessoas em todo o Brasil, nas mais variadas regiões. Avaliar e olhar com lupa exemplos internacionais, como sim, de Portugal, do Uruguai, para que a gente possa avaliar a partir da realidade brasileira e tratar a questão do abuso de drogas ou de álcool como uma questão grave de saúde pública e não como uma questão de polícia, é algo que a gente tem que fazer. Já tem, inclusive, propostas e projetos tramitando nesse sentido. Agora, eu queria falar também sobre a execução da Marielle, porque eu não posso deixar de falar sobre o assunto. Foi formada uma comissão na Câmara, que é coordenada pelo deputado Jean Willis, que tem como co-coordenadora a deputada Jandira, e eu sou relator dessa comissão. É fundamental que a gente chegue a quem foram os executores, os mandantes e a motivação desse crime. E essa comissão ela tem que objetivo? Primeiro, fazer o acompanhamento das investigações. E, em segundo lugar, proporcionar para aquelas pessoas que possam estar potencialmente ameaçadas algum tipo de ação ou articulação de proteção.
tem acontecido reuniões todas as semanas tratando do tema, tratando do assunto. Quem falou em um prazo em relação às investigações não foram os parlamentares, foi a própria equipe de investigação, o secretário de Segurança. Na reunião que nós tivemos com ele no Ministério da Defesa, o secretário disse, olha, fazendo uma comparação temporal com o caso da execução da juíza Patrícia Scioli, a gente pode dizer que as investigações do caso Marielle Anderson estão mais adiantadas. O doutor Rivaldo, que é chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, foi o mesmo que conduziu a investigação do caso Amarildo e também que conduziu da execução da juíza Patrícia Scioli. Essas investigações duraram mais de 2 meses. Como a execução de Marielle já faz mais de 1 mês, a gente trabalha com um indicativo de prazo que foi dado por eles. Agora, é fundamental, primeiro, que a gente faça o acompanhamento das investigações para que esse crime não seja esquecido e para que a gente possa permanentemente fazer a defesa do legado dessa mulher negra, da maré, bissexual, que foi Marielle Franco. A gente precisa fazer publicamente a defesa do legado e da representação simbólica do que foi Marielle. Mulher que morreu, as investigações é que vão determinar, mas que morreu lutando pelos direitos humanos. Historicamente, ela fez isso. E essa representação simbólica é fundamental, porque quem executou quis dar um recado. A quem eles quiseram dar o recado, as investigações vão determinar. Deputado, vou Obrigado. esperar, vou aproveitar que você espera. Porque eu já estou aqui, a pergunta vem aqui do palco. Só lembrando que a gente está na reta final, vamos tentar acelerar para mais gente falar. Meu nome é Caroline, eu sou acadêmica de Direito, estudo na Faculdade Unicuns e sou de Unicuns, Goiás. Então, eu quero saber a respeito se nós temos, de fato, uma estrutura policial que comporte essa intervenção federal e dos impactos que ela causa fora do Rio de Janeiro. Deputado. Eu acho que graves, todo o entorno do Rio, principalmente. Tanto que uma das questões foi como reforçar as fronteiras, não as fronteiras federais, mas especialmente as fronteiras do Estado com seus parceiros diretos, né? Os estados que fazem fronteira com o Rio de Janeiro, o policiamento foi reforçado, até porque a gente no Rio não produz droga nem arma, não é isso? Isso chega de algum lugar, né? Ou chega pelo avião, ou chega pelo navio, ou chega pela fronteira. E, aliás, tem chegado muito. Todo mundo sabe, eu estou dizendo que já há mais de 20 anos, todo mundo diz a mesma coisa. Né? Já na CPI a gente dizia isso. A fronteira da Rio Santos e a fronteira de Itatiaia, ali, de Resende, também são as duas mais graves para nós. Quer dizer, vem por Angra e vem lá por cima. E a quantidade de droga que entra pelo aeroporto, que entra pelo porto, é um escândalo. E nunca se fez nada, né? Infelizmente, passaram-se vários governos de vários partidos e nunca ninguém fez nada nas nossas fronteiras. E aí, falando de todas elas, o Brasil produz em Pernambuco, uma droga muito vagabunda, um grau de qualidade muito ruim, a maconha que se produz no Brasil. Então, na verdade, o que a gente vive é da maconha do Peru, da Bolívia e da Colômbia. Isso todo mundo sabe por onde entra. E passou o governo de tudo que é partido, de todas as ideologias que a gente puder imaginar, e ninguém fez nada. Então, assim, hoje, aí agora eu vou dar uma de psolista da direita, ou do centro, sei lá do que eu sou, nessa altura eu só sou brasileira, mas, enfim, eu não sei o que essas pessoas fazem com o dinheiro de prevenção ao uso de drogas, prevenção efetivamente, porque esse dinheiro, se jogasse só nas fronteiras brasileiras, e é claro que a gente também tem que considerar o tamanho da nossa fronteira seca, né, que não é fácil de fiscalizar, mas eu me lembro, como eu disse brincando para o cearense aqui, que eu sou velha, eu me lembro quando a gente discutiu o CIVAM, que foi o primeiro sistema de controle de fronteiras no Brasil. Foi uma onda, passou, saiu de um governo, entrou no outro e desapareceu, ninguém mais falava no assunto. Deputada, vou ter que agilizar aqui, que nós temos uma última pergunta, vamos tentar fazer um tempo de um debate final, por favor.
Meu nome é Maria Júlia, eu sou de Cataguases, acadêmica de Direito da Universidade de Muriaé. A minha pergunta é a seguinte, para o deputado. A deputada havia falado sobre essa corrupção que há no policiamento do Rio e que, para mim, é incabível e eu nunca vou conseguir me acostumar a ver uma notícia dizendo que há corrupção dentro de um órgão que deveria controlar, né, a segurança. Dentro da intervenção federal, há algum núcleo que vai realmente investigar a corrupção da polícia do Rio de Janeiro? Maria Júlia, a resposta dada pelo interventor e pelo secretário de Segurança é que fortaleceriam a Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, que é quem tem a obrigação funcional de fazer avaliação de desvios por parte dos agentes de segurança. Agora, uma polícia como a que a gente tem, sem ser repensada no conjunto da sua estrutura, não vai levar a modificações que sejam consistentes. Pensar numa polícia onde você tem como eixo da sua atuação a ação de confrontação, vai levar a um sistema distorcido. É por isso que a gente discute temas como o processo de desmilitarização das polícias e que precisa ser amplamente debatido pela sociedade brasileira. Tem gente de esquerda que defende desmilitarização, mesmo com a permanência das polícias, tem gente de esquerda que até não tem essa como tese prioritária. Agora, uma coisa é certa, precisa haver um processo de reestruturação mais profundo das polícias, porque senão o fortalecimento simplesmente das corregedorias não vai dar conta desse negócio. E um dos elementos que são fundamentais nessa história é a ampliação do controle social. Qualquer aparato de Estado que tenda a uma ação repressiva precisa ter o controle social amplificado, a participação das pessoas no acompanhamento das ações que sejam de Estado. Isso, infelizmente, não está na pauta da reestruturação nem da Polícia do Rio de Janeiro, nem da polícia na maioria dos estados brasileiros. 10 segundos para a deputada Laura Carneiro, que o nosso tempo já está no fim. Eu acho que esse é um ponto em que todo mundo começa a concordar. Esse a gente até concorda. Até porque ela levantou um tema que eu falei. Mas eu acho que a gente tem que ter em mente o seguinte. Eu diria que 90% da bancada do Rio de Janeiro, inclusive deputados da esquerda, votaram a favor da intervenção. E o PSOL, acho que o PCdoB, né, e uma parte do PT votaram contra. Essa questão foi muito mais pró ou contra Temer na cabeça deles do que na nossa. Na verdade... Deputada, agora eu vou ter que dar o direito de responder. Não tem Eu problema. vou responder em 10 segundos. Né? A maioria dos Bora, deputados Temer. na Câmara Federal também manteve Temer por duas vezes, maioria, em duas eu não, denúncias então por isso que eu foram falei, eu feitas. posso Então, falar à esse vontade. balizamento eu acho que Eu não posso é o falar à melhor. Temos a vontade, eu posso falar à intervenção vontade. rapidinho. Mas assim, nós votamos, a bancada do Rio votou, sinceramente, acho que em nome daquele cidadão que mora no Rio de Janeiro e que não aguenta mais. Né? Não tem mais tranquilidade, não tem mais direito a ir e vir. Quem fez direito sabe que esse é o base da base da base de uma sociedade mínima. Né? A gente poder andar na rua, poder sair de casa, poder pelo menos tomar um chopp na esquina. Nem isso a gente está quase podendo no Rio. Eu tenho muita esperança e a certeza de que a gente, de alguma maneira, vai reverter esse quadro. Demora? Não é assim? Não, não é assim. Segurança pública é simples? Não, não é simples. A gente pode falar bonito, sonhar bonito? Pode. Mas, na prática, as coisas são muito mais difíceis do que a gente imagina, mas eu tenho muita esperança que vai dar certo. Bom é quando o debate é quente assim mesmo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E antes de encerrar, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, aos estudantes, você que está aí em casa e aos deputados que participaram desse debate super quente. Muito obrigado. Também preciso agradecer à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação da Câmara que fazem o estágio de visita. E se você gostou do programa, quer participar, entra lá no nosso site. Quem sabe você não vem aqui no próximo Ocupação. A gente se vê no próximo e eu convido todo mundo para ocupar o nosso palco. Tchau!